Bom dia a todos, esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos lendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Nós estamos nesse item 16, nós dividimos esse item em alguns vídeos por se tratar um item mais extenso, que requer de nós um pouquinho mais ali de cuidado para relatar sobre ele. Bom, então continuando, esse é o nosso penúltimo vídeo desse item e hoje nós vamos falar da independência e a superioridade das respostas, hipóteses que se desmoronam, influência das ideias espíritas na obra huguana, a frase latina e seu profundo significado. Então, dando sequência aqui, no vídeo anterior nós terminamos falando, que as pessoas começaram a duvidar do que ele estava escrevendo, do que Victor Hugo estava escrevendo referente às suas obras, até onde era o seu inconsciente, o seu inconsciente, e até onde era dos espíritos, E ele finalizou dizendo que ele sabia muito bem separar o que era dele e o que era influência dos espíritos, Porque ele tinha muito conhecimento sobre isso, Então, como sempre, como ser humano, a gente acaba às vezes julgando ali sem ter conhecimento de causa, e foi o que foi feito nessa época, As pessoas que não criam, nessa parte, que eram descrentes, sobre os espíritos, sobre a existência dele, que naquela época não se dizia nem espiritismo ainda, foi antes de Allan Kardec, então foi isso que aconteceu. E aí, dando sequência aqui, ele continua dizendo que ele delimitava, ele tinha bastante conhecimento, por conta da sua total, capacidade, do seu total conhecimento, do seu total grau de evolução, da sua mente. Então, ele conseguia delimitar o que era dele e o que era dos pseudos mortos, como ele fala aqui, E por isso que ele conseguia, então, escrever a sua obra, A Sombra ali do Sepulcro, E ele ainda fala que aqui, que tanto isso era verdade, que quando as mesas se propunham a falar sobre um assunto, estavam ali dando a sua comunicação, se o que estava sendo escrito ali pelas pessoas que estavam trabalhando não estava de acordo com a mesa, ela hesitava, interrompia e voltava novamente ali ao assunto, para mostrar que realmente era a influência dela e não dos participantes que estavam ali na mesa, E ele conta que nas sessões, e os espíritos até mesmo falavam, que o que era dito era de conhecimento até onde o homem conseguia entender. Se eles dissessem além do que o homem tinha de entendimento, eles não conseguiriam entender. Ia ficar mais sem sentido, porque às vezes eles já não conseguiam compreender a tal, intensidade, complexidade ali das respostas. E que esses espíritos que normalmente frequentavam as reuniões eram espíritos afins de ideias, de pensamento, e que raramente eram espíritos de um grau maior, pensamentos filosóficos. Então, era a menor frequência que eles tinham. E em seguida ele conta que junto, o Victor Hugo com o Valquieri e seu amigo Guérin, eles foram para uma palestra depois de uma dessas sessões. E eles relatam, que ali estava começando uma nova doutrina, uma nova religião, E ele cita assim, abre aspas, uma nova religião que abrangeria o cristianismo, ampliando como o cristianismo abrangeu o judaísmo. E isso foram, revelações obtidas antes mesmo de Kardec, que aí depois, com a parte do Kardec, com as revelações de Kardec, que vem então essa revelação filosófica e científica, que é o Espiritismo, E ele traz aqui para nós, e eu vou ler na íntegra para vocês, uma parte do trecho dessa palestra que eles tiveram juntos, E aí vem desse diálogo deles, Victor Hugo: não creio no seu nome das mesas de maneira cega. Se um livro que preparamos for dado ao público, ver-se-á que sempre discuti com os espíritos. Discuti respeitosamente, mas discuti. Trago comigo duas luzes, minha consciência que vem de Deus e a minha razão. Ali, continuando, ficaria-se contente, além de conversar com os espíritos, eu os visse.
Vacchieri responde: eu teria muito medo. Guérin: eu também. E Victor Hugo completa: não sou como vós, eu sentiria infinita serenidade se visse uma sombra ou se revisse os seres que amei, que estão mortos. E aí ele vem dizendo aqui que essa serenidade que ele falou que ele ia ter quando ele tivesse essa visão, né, não foi bem assim, né, porque tanto quando ele teve essa visão do espírito da dama de branco, ele ficou todo pavoroso, né, por um bom tempo, que até ele melhorar esse medo que ele criou ali, né, então não foi tão assim como ele achou que seria. E aí, continuando, Vacchieri apresentou em 3 de julho de 1854, né, um resumo sobre as mesas de Marine Terrace, que ele fala assim, que vai-se ao céu por 2 caminhos, que se encontram, se fazem o amor e o pensamento, né, que fala que o amor, às vezes, possui o cristianismo, e que o pensamento, que o homem pense o que puder, né, quanto que ele pense. Então ele fala assim que não era mais obrigado as pessoas a acreditarem, né, mas que o homem precisava pensar, né, que ele quisesse pensar, mas que ele pelo menos pensasse, tivesse a liberdade de pensar. E que entendesse que através disso eles conseguiam ver que as nossas faltas cometidas tenham relação com as vidas anteriores, né? Então que a gente teria provas que a gente passa, né? As provas e expiações que a gente conhece, que são devido às existências anteriores, às nossas dias atuais. Então que assim, ninguém ia ficar sem ter os seus resgates, né? Então que com isso, com as revelações da mesa, acreditava-se numa existência ali de outra vida, de a bondade divina, né? Propriamente dito, né? Que assim, porque uns tão assim, com uma grandiosidade, né? De coisas tão rico de situações financeiras, e outros ali com uma vida tão sofrida, tão miserável, né? Onde estava a bondade divina. E aí eles conseguiram ver que ali estava, né? Porque existia outras vidas e que cada um estava na situação de acordo ali com o seu merecimento. E aí, dando sequência, em 19 de setembro de 1854, o Victor Hugo, ele também faz uma publicação, falando que há 25 anos ele já estava trabalhando sobre isso, né? Que quando ele começou, né, com as suas obras, ele não tinha esse entendimento, essa clareza do que ele estava, do seu propósito ali, né? Mas que ele já vinha trabalhando com isso, né, tendo essas inspirações dos seus poemas já há um bom tempo. Então que ele tinha aquilo que no começo ele não tinha muito entendimento, né, as revelações, os seus graus de mediunidade, hoje ele tinha um conhecimento ali maior, né. E falando, ele fala que numa dessas belíssimas poéticas que ele tinha feito, né, que ele escrevia, ele fez uma no dia de Todos os Santos, em 1854, que ainda diz, está aqui em francês, eu procurei para traduzir: não diga morra, diga nascer, acreditar. E eles vêm falando, né, que uma declaração de Paulo Berretti fala que nenhum poeta da época conseguiu trazer tanta explicação sobre os espíritos em poesia, em prosas, em versos, como ele conseguia fazer. Então que ele foi de grande valia tudo o que ele escrevia. Então que ele foi o que conseguiu fazer isso naquela época, né? E aí, continuando, ele vem falar aqui, né, que em 1855 já estavam vários lugares já diminuindo a influência das mesas, cada vez mais, mas lá em Jersey ainda estava. E ele conta que Vacchieri tinha se afastado um pouquinho ali, tinha deixado o Victor Hugo. Em uma das reuniões da Marine Terrace, acredita-se influenciado por um espírito negativo, Jules Alex, ele avançou contra os seus amigos, que eram Charles e o François Victor, com uma arma proferindo sobre eles ameaças. Então isso já fez com que eles ficassem mais receosos, né, das comunicações e tudo mais. E antes disso mesmo,
Já Vauquier tinha voltado, né? Ele tinha ido para a França, tinha visitado sua mãe que estava enferma, e ele ficou sabendo que um amigo de Victor Hugo, que era Victor Menequin, havia desencarnado. E aí, esse amigo dele, pelos médicos da época, ele era tido como esquizofrênico. E acredita-se, né, que essa esquizofrenia dele tenha aumentado, né, depois do golpe que eles tinham sofrido, político da época, que ele tinha sido preso, e depois que ele foi liberto, ele ficou sabendo sobre as mesas, começou a pesquisar sobre as mesas, e aí acredita-se que pela influência das mesas ele foi debilitando o seu quadro, né? E que também, se não fosse pela influência das mesas, o que ele tinha, né, da esquizofrenia, tinha sido para outro lado, né? Então eles ficaram preocupados, porque como ele debilitou depois dele ter ali o contato com as mesas, eles começaram a ficar preocupados. E aí foi então que no final de outubro de 1855 eles resolveram ali cessar essa comunicação com o outro lado através das mesas. Então foi onde ali causou um pouco de espanto e eles pararam a sua comunicação, né? Então ele conta aqui, né, que foi assim que deu aquela cessada ali de Victor Hugo com a comunicação das mesas. E nós temos mais um vídeo para concluir esse item. Então, a gente vai concluir parte dessa história no próximo domingo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando nossos vídeos, acompanhando com a gente. E convido você a ler esse livro que traz tanta riqueza em detalhes da história sobre o Espiritismo. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e gratidão!